Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da partida de hoje entre Fluminense e Palmeiras, partida que acontece no Maracanã, 4h30 da tarde, e o Palmeiras vai em busca aí de uma vitória para se manter aí na liderança da competição, com uma boa vantagem sobre o segundo colocado, que é o Flamengo. Vamos trazer o Nicolete aí com as informações do Verdão, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Trazer aqui uma provável escalação do Palmeiras, que tem Carlos Miguel no gol, Bruno Fux, Gomes e Murilo, a dupla de zaga, Alan na ala direita e Piquerez na ala esquerda, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Flaco Lopes, John Arias e Vitor Roque. Eu acho, pessoal, que esse time aí pode mudar, pode ser que o Palmeiras vá com 2 zagueiros apenas, se for com 3 pode ir com Barbosa também, vamos ver, mas esse esquema aí não tá certo que vai não. E tem essa dúvida aí se entra o Bruno Fux ou o Barbosa. Se for com 4-4-2 pode entrar o Kelvin ali na lateral direita, e o Alan fica mais avançado. Vamos ver como é que vai ser. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago os jogos de hoje. Alô, fã de esportes! O Palmeiras vai preservar apenas os jogadores desgastados fisicamente para o confronto contra o Fluminense neste sábado. Jogo no Maracanã, sequência do Campeonato Brasileiro. Aqueles que não têm condições de jogo ficam no banco de reservas como opção para o treinador, provavelmente aqueles que vêm de uma maior sequência de jogos, como o Murilo e o Marlon Freitas, que vêm de uma sequência de 7 jogos. Eles atuaram todas as partidas da equipe alviverde depois da Copa do Mundo. Palmeiras tem jogo decisivo na próxima quarta-feira contra o Cerro Porteño no Paraguai. Precisa da vitória para avançar à fase quartas de final, mas também defende a liderança do Brasileirão, e o técnico Abel Ferreira já disse que vai priorizar as duas competições. Andrés Pereira está liberado para enfrentar o Fluminense, ele que foi expulso contra o Cerro Porteño no Nubank Park, não atua o jogo da volta. E o Gustavo Gomes deve retornar à equipe titular, ele já jogou alguns minutos contra o Cerro Porteño em São Paulo. Principal dúvida, como ele vai montar o ataque. Segue Vitor Roque ou Flaco Lopes, a dupla que fez sucesso na temporada passada, já atuou junta esse ano 12 vezes. O Flaco Lopes é o artilheiro do Palmeiras nesta temporada, 17 gols, fez o gol de empate contra o Cerro, mas também tem a opção do Maurício e o Sosa, a dupla que está entrosada e vem dando conta do recado depois da Copa do Mundo. Palmeiras defende a melhor campanha como visitante neste Campeonato Brasileiro. São 11 jogos com 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E diante do Fluminense passou 8 anos sem bater a equipe carioca no Rio de Janeiro. Mas na temporada passada venceu o tricolor jogando no Maracanã por 2-1. Tá aí, Zupa. Então temos um Palmeiras querendo voltar a vencer, um Fluminense com muitos problemas. Marcão, como falou o Cícero, de novo, né? Primeira vez. 74 jogos, 74 jogos é jogo pro Marcão, e aí assim, se o Fluminense precisa de um fato novo, o Marcão não é o fato novo, porque ele já tá ali, mas talvez estejam os jogadores aliviados com a saída do Zubeldia. Eu não acredito nisso, Zupa, não acredito. Quero a tua opinião, se você acha que foi realmente o timing certo para a saída do Zubeldia, como é que você vê a saída dele e esse confronto? Tem um Palmeiras muito favorito? É um confronto que ele fica transformado pelas demandas das duas equipes para a próxima semana, com uma diferença. O Fluminense não só pode, mas como tem que preservar o time. O Fluminense não está brigando pelo título, ele está ali na zona de Libertadores, então ele tem menos compromisso inadiável com o Campeonato Brasileiro e tem o compromisso inadiável com o Rivadavia terça-feira. Então o Fluminense tem que preservar o máximo possível seus jogadores para terça-feira, e o Palmeiras não tem essa margem de conforto, porque o Palmeiras, felizmente para ele, está brigando pelas duas competições. Então não dá para o Palmeiras simplesmente, vou poupar no Brasileirão porque tem o Cerro Porteño que eu não ganhei no jogo de ida, porque o Flamengo está na cola, e é uma briga ponto a ponto, né? São 6 pontos de diferença, com um jogo a mais para o Palmeiras, né? Então o Palmeiras tem que tratar, como disse o Nicolete, as duas competições como prioridade, e até a Copa do Brasil, que é a terceira, é um clássico contra o Santos, o que aumenta um pouco, né, o nível de importância desse duelo. Então o Abel tem menos margem para manobra.
sobra. Claro que jogadores muito desgastados e que se jogarem podem se comprometer daqui para frente. Era uma questão pessoal ou comportamental, era uma questão de que o time não respondia mais dentro de campo. Eu acho que o time melhor para você fazer essa troca era um pouco mais para frente. Mas a ideia da diretoria é tentar salvar o jogo de terça-feira. O Marcão vai ser o cara que taticamente vai salvar? Não. Mas na visão da diretoria, uma troca de comando para o curtíssimo prazo talvez resolvesse ou talvez resolva. A questão, e a diretoria do Fluminense sabe disso, porque a pressão pela troca ela já existia, é que o mercado está ruim nesse sentido, né? E o que a gente também ouve de bastidor é que o Fluminense não quer contratar um técnico para o lugar do Zubeldia que já tenha um desgaste da temporada, já tenha trabalhado mal em algum lugar do Brasil. O Roger está na pista, foi mal no São Paulo. O Tite está na pista, foi mal no Cruzeiro. Então esse tipo de técnico que já chega desgastado, que já traria uma desconfiança para o torcedor, o Fluminense quer evitar. Mas outro tipo de técnico não está no mercado, porque os técnicos que estão sem desgaste estão trabalhando, eles não estão na pista, né? Então esse é um dilema que o Fluminense lidou e por isso postergou a discussão da queda do Zubeldia, até eles entenderem que era preciso trocar. Eu gosto do Zubeldia como técnico, mas eu entendo que o trabalho chegou num ponto que não andava mais. E isso poderia custar o jogo de terça-feira. Vamos ver o que o querido Marcão, querido por todos no Fluminense, vai conseguir fazer agora. Imagino que ele vai ter a ajuda de uma figura importante, que é o Thiago Silva. Acho que nesse momento, o Thiago é um cara que vai ter uma voz muito ativa para ajudar o Marcão nesse trabalho no Fluminense. André, quero a tua opinião também em relação ao Palmeiras, se o Abel ele tem que ir para cima de todas as competições. E tem até uma pergunta, né? O limite físico desse Palmeiras, ele pode ser rompido agora? Ou talvez não rompido, mas tem que ir até o seu limite? Eu acho que sim, né? A comissão técnica do Palmeiras está acostumada a esse tipo de coisa, porque nesse período em que o Abel Ferreira é o técnico, e a cada semana que passa, a cada semestre, a cada temporada em que o Abel comanda o Palmeiras, vai aumentando o número de treinadores que ele enfrenta em clubes que sistematicamente trocam de técnicos. Eu não quero dar trabalho para ninguém, odeio fazer esse tipo de coisa, mas seria interessante uma relação de quantos treinadores de cada time o Abel já enfrentou desde que chegou ao Palmeiras. Porque assim, a rotatividade é tamanha, exceto no Palmeiras, porque o Palmeiras vive um momento de vários anos já, para o nosso padrão aqui, de estabilidade em relação ao seu comando técnico, como se diz. É claro, com períodos de maior ou menor desgaste, oposição de torcida organizada, às vezes até um contingente maior de torcedores normais, mas o fato é que o Abel está aí há muito tempo e isso é anormal dentro do que é o jeito de fazer futebol aqui no Brasil. E ele vai colecionando adversários. Às vezes ele enfrenta um técnico no primeiro turno e outro no segundo turno, no Campeonato Brasileiro. Encontros em Copa do Brasil, acho que a gente poderia fazer... Perdão, pessoal aqui interno da nossa redação. Pessoal do Data ESPN. André, são sexta-feira, 10 da noite, você quer dar trabalho pro pessoal. Mas é aquele negócio... Quem fez, André. Quem não fez vai fazer agora. Não tem pressa. Não é para hoje. Segunda-feira, então, 4 da tarde na minha mesa. Isso fica para semana que vem, sem estresse. Não vamos também começar a entrar nessa fase mais preocupante na noite de sexta-feira. Eu acho que seria interessante. E no caso do que o Palmeiras tem que fazer... Não dá para negociar o Campeonato Brasileiro, mesmo com a vantagem que o Palmeiras tem sobre o Flamengo, porque além de ter o jogo a menos, essa diferença de pontos não sustenta um período no campeonato em que o Palmeiras escorregue e o Flamengo acerte 3 vitórias seguidas, por exemplo. Né? É claro que eu não estou falando o Palmeiras perder 3 jogos, isso também é raro, mas daqui a pouco, talvez essa aparente folga matemática não seja assim tão grande. O Palmeiras não pode se descuidar. E para isso tem que esticar a corda. Os riscos, né, de perder jogadores, do número de lesões aumentar, eventualmente jogadores muito, muito importantes serem perdidos ao mesmo tempo, que é o que derruba os times, ele está sempre aí. E eu tenho certeza que a comissão técnica do Palmeiras tem não só o conhecimento, mas como também o apoio científico dentro do clube para fazer as melhores escolhas. Não dá para o Palmeiras fazer, como o Gustavo disse, o que o Fluminense vai fazer por causa da Libertadores e porque também não tem um elenco que, não só não tem um elenco que oferece tanta possibilidade de manejar essas situações, como não tem no Campeonato Brasileiro essa necessidade de pontuar que o Palmeiras tem.
Trazer aí, pessoal, os jogos desse sábado. Hoje teremos Fluminense e Palmeiras, 4h30. Atlético Paranaense e Bragantino, 6h30. São Paulo e Curitiba, 9 horas. Série B, Atlético Goianiense e Vila Nova, 4 horas. Criciúma e Goiás. Ceará e Cuiabá. Juventude e Fortaleza. Série C, Amazonas e Botafogo da Paraíba. Volta Redonda e Ituano. Brusque e Inter de Limeira. Santa Cruz e Maranhão. Série D, CSA e Uberlândia. Aí teremos também Copa Paulista, Gaúcho Série A2, Mineiro Módulo 2, Paranaense Terceira Divisão, Cearense Série C, Goiano Acesso, Amazonense Série B, Capixaba Série B, Espanha La Liga, começando aí o Campeonato Espanhol, Alavés e Getafe, Sevilha e Raio Vallecano, Portugal Primeira Liga, Alverca e Estrela Amadora, Acadêmico Viseu e Santa Clara, Rio Ave e Porto. Teremos também Campeonato Argentino, vários jogos, amistosos interclubes, né? Teremos amistosos aí nesse sábado, muitos amistosos. Brasileirão Feminino, primeira e segunda e terceira divisão, Copa do Nordeste Sub-20, são os jogos desse sábado. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.